Olá, sejam bem-vindos a Cartomantizando, o seu canal de cartomancia e autocartomancia. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Cristina. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre cartomancia e autocartomancia. Vamos lá. Algumas pessoas separam tarólogos, videntes, enfim. Eu não gosto muito de separar por baralho, não. Eu gosto mais de converter tudo em cartomancia, tudo em cartomante. Eu não sei se porque a palavra usual é antiga e eu tô ficando velha, mas enfim. Vamos à explicação do porquê que eu falo que esse é um canal de autocartomancia. Porque eu acredito que o princípio essencial antes de qualquer cartomante poder ler para os outros é conseguir ler para si mesmo. É isso aí. O que eu já vi muito é muita cartomante dizer que não consegue ler para si mesmo, que na hora de ler para si mesma tem dificuldade, trava no significado. E eu tenho uma resposta bem simples para isso, porque eu também já passei por esse processo. Até porque eu vou começar contando um pouquinho da minha história bem rapidinho. Meu primeiro contato com as cartas foi com 12 anos de idade. E nesse meu primeiro contato foi de pura curiosidade. Eu, naquela época não tinha Google, eu tinha 50 anos, então não tinha Google, nosso acesso era através de livros e bancas de jornais, a qualquer informação. Então, ou você ia para uma biblioteca ou uma livraria, ou você ia para a banca de jornal. Era o único jeito de ter informação. Tinha TV também, mas era muito limitado o que era passado na TV. Eu sempre fui extremamente curiosa, tinha muita curiosidade sobre tudo, e desde cedo me despertou a curiosidade por astrologia. Então eu sabia tudo de signo, planeta, eu sabia fazer mapa astral, fazia todos aqueles cálculos que hoje o programinha faz para você, eu fazia na mão mesmo. Enfim, e ali, como eu já gostava muito, já lia muito sobre astrologia, um belo dia uma banca apareceu com um tarô astrológico. Falei, nossa, que interessante, quero ver como é que funciona. Peguei, abri e de brincadeira fui fazer a leitura para uma amiga. Ela voltou uns dias depois me dizendo: Ana, aconteceu absolutamente tudo o que você falou. Eu falei: você tá ficando louca, eu nem lembrava que eu tinha falado para ela. E a partir dali eu comecei a observar que eu tinha muita facilidade para lidar com oráculos e muitas reticências quanto a isso. Até porque eu não tinha me fundamentado espiritualmente, eu estava em busca de uma religião, porque eu tinha acabado de abandonar a religião na qual eu fui criada. Enfim, isso é uma longa história, dava um livro, eu não vou ficar enchendo vocês aqui com isso, porque a ideia não é essa. Então é assim, meu primeiro contato foi ali. Então todos os mistérios e segredos da cartomancia eu fui descobrindo com o tempo. Anos mais tarde eu fui descobrir que quem me inspirava a poder fazer essas leituras era uma cigana que eu carrego comigo, Combadira Cigana Safira. E muitos anos para descobrir quem era. E muita história, muita água embaixo dessa ponte. Mas necessariamente você não precisa ter alguém do lado da espiritualidade para te nortear na hora da leitura, muito menos para autoleitura, que é o que eu prego bastante. Eu entendo a autoleitura como autoconhecimento. Quando você busca por aí uma leitura numa cartomante, ou quando você abre uma página da internet, um canal do YouTube como o meu, que faz previsões de cartomancia, você está buscando uma resposta, né? Algum ponto cego seu. Normalmente você está preso em algum tipo de confusão e você quer uma solução para aquele problema. Então você pede uma ajuda externa para a solução do seu problema. Mas normalmente o que o baralho responde para você é que eu tenho um lado espiritual que vai te ajudar, mas que o restante você que vai ter que fazer. Veja bem, você precisou de uma terceira pessoa para falar isso para você. E às vezes você fez essa busca constrangida,
Eu costumo dizer que tem 3 etapas na nossa vida pelas quais a gente passa. A gente passa pela etapa de eu procurar esse conhecimento no coletivo, procurar canais e vídeos e coisas online que são subjetivas, não são voltadas diretamente para você começar a entender. E olha só, você já tem um trabalho enorme nessa parte. Por quê? Porque nessa etapa você vai estar com uma pessoa falando uma coisa coletivamente. Né? Então, por exemplo, assim, sei lá, olha, você tem gente aqui que vai arrumar um novo amor, só que você está casado há 20 anos com a mesma pessoa. Fala aí, mas eu vou conhecer outra pessoa, vou largar meu marido. Não, a pessoa fala assim, não, mas para quem é casado já é um novo ciclo dentro do seu relacionamento. E normalmente são equivalências. Aí você fala, ufa, você tem que ficar se colocando dentro da mensagem da pessoa. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, ficam mais perdidas do que estavam antes na hora da leitura. E algumas pessoas se adaptam muito bem, conseguem entender o contexto ali que foi voltado para ela e tudo bem. Aí a segunda etapa que eu falo é quando você procura uma consulta individual. Você vai pagar uma consulta individual só para você, voltada só para a sua energia. Então aquela consulta tende a ser mais assertiva, né? Ela vai estar voltada só para a sua energia, ela vai estar pensando só em você, ela já vai traduzir em miúdos especificamente para o seu caso. Eu costumo colocar ali como intermediária, mas ainda mais confusa que a primeira, que é aquelas perguntas avulsas. Eu, inclusive, na minha consulta pessoal, não costumo fazer perguntas avulsas. Por quê? Não tenho nenhum tipo de preconceito com isso. Até faria. Eu só acho que eu não vou agregar com elas. Por quê? Contexto. Eu preciso de um contexto. Eu tô lá, a pessoa quer saber se o namorado vai voltar. Vai vir um sim ou não ali. Ou sim, vai voltar, mas não vai ser como era antes. Sim, vai voltar, mas você que não vai querer. Agora você está numa situação assim, olha, nós tivemos uma briga feia, ele saiu batendo a porta, foi embora com outra mulher, ele vai voltar? Fia, você tem certeza que você quer esse traço de volta na sua vida? Vamos ver contexto, como é que foi sua história contigo? O seu ex-amor à distância? Foi no mesmo esquema? O que você está repetindo dentro dessa situação que a gente pode resolver a sua vida para que a próxima vez não aconteça igual? Dentro de um conjunto, de um contexto todo que eu estou vendo, um problema global, é muito mais fácil de eu responder. Quer ver outra pergunta bem besta? Eu estou com um problema na parte financeira, vai melhorar? Uhum. Vai ter um sim, vai ter um depende, vai dizer que você ainda vai ter alguns probleminhas, vai alguma coisa por aí. Agora, se você falar assim para mim, a minha vida inteira está ruindo, é claro que a financeira também está. É claro que a vida amorosa também está. Porque você acabou dando atenção para um lado, dispensando o outro, e quando é vida amorosa, idem. Quando você abre um baralho na sua complexidade total, o que você está vendo? Eu estou vendo ali saúde, eu estou vendo vida amorosa, eu estou vendo influências energéticas, eu estou vendo, às vezes, até alguma coisa que foi feita para você. É outra coisa, é outro universo. Eu consigo ver de onde está vindo aquilo e consigo até, às vezes, passar alguma coisa para você que você possa fazer para amenizar essas energias que estão te definindo, amenizar sua cabeça, amenizar sua angústia, de uma forma mais assertiva, para que você de fato resolva o problema. Não volte amanhã para me perguntar uma coisa um pouco diferente disso. Então, eu acho que não compensa, por exemplo, eu cobrar 30, 40 reais em 3 perguntinhas, né? Sendo que com um pouco mais que isso, eu vou te fazer uma consulta global. Eventualmente, eu posso até abrir dentro de um conjunto e deixar pergunta avulsa que nem eu vou fazer hoje à noite para o pessoal que estiver no canal. Mas eu não gosto muito. Eu gosto que seja dado um contexto, né? E aonde que eu quero chegar na autocartomancia? A autocartomancia é um outro estágio. É quando você entende
que você pode procurar o caminho, procurar a resposta, enxergar tudo isso, se conectar com a espiritualidade e mudar a sua vida. Só que para isso, você não vai ter que decorar o que vem em um livrinho, você não vai ter que decorar significado de carta. Aliás, eu acho um desserviço decorar significado de carta. Eu vou ser um pouco mais específica do porquê que eu acho isso. O baralho cigano original não era o Lenormand, tá? O baralho que o povo cigano se utiliza é um baralho que, em geral, ele é criado dentro da família. Cada família tem o seu baralho. O povo cigano é um povo muito fechado. Eles não usam e não falam sobre as coisas do seu povo e da sua cultura externamente. Inclusive, se você for um cigano e sair da comunidade, você perde esse acesso. Né? Eles são muito fechados, eles não gostam que aquilo seja exposto. Tem sua razão de ser, tá? E cada um deles vai ter uma cultura diferente. Anos atrás eu tive um contato, uma pessoa que é cigana, e ela me esclareceu como é que funcionou o primeiro contato e por que depois o Lenormand foi tão empregado e acabou virando baralho cigano. Lá a sociedade é matriarcal, mas eles têm muito orgulho da história do seu povo e é através dessa história que eles passam a aprendizagem para os seus descendentes. Então, como é que funciona? Quando a menina, se não me falha a memória, é com 7, entre os 7 e os 12, com 7 ela tem início na aprendizagem, com 12 ela já se torna adulta. As antigas tribos todas começavam a educar o filho para alguma coisa com 7 e com 12 eles já eram considerados adultos, tanto que antigamente tinha até uma época que o povo casava com 12 os filhos. Enfim, isso já é uma outra história, eu vou tentar encurtar. Quando ela faz 7 anos, ela ganha um baralho do pai, que o pai mesmo desenhou. O que tem de figuras nesse baralho? Ele está contando as histórias de família. Então, por exemplo, lá tem um cachorro. O cachorro, para ele, naquele contexto, o cachorro foi o cachorro que era do avô, não sei, do avô Heitor, e o avô Heitor amava aquele cachorro uma vez salvou o avô Heitor da morte, porque ele ia ser picado por uma cobra e o cachorro avançou na cobra, matou a cobra e salvou o avô. Sei lá, tô chutando uma história aleatória, tá? Então, o que aquele cachorro vai representar dentro da história? Um amigo fiel, um momento de perigo, um salvamento de uma pessoa muito querida. Então, por exemplo, numa tiragem de cartas que ela quer saber o que vai acontecer, para ela vai ser livrada, ela vai receber um livramento. Alguém muito próximo dela vai dar um livramento para ela. Olha que loucura. Por quê? Porque tem a ver com a história. Foi assim que iniciou o processo. Tá? Eu dei um exemplo bem tosco aqui, podia ser qualquer exemplo. Quando os ciganos saem de sua aldeia, da sua comunidade, e vão transitar entre os não ciganos, eles não vão pegar esse baralho de casa para fazer isso. Eles vão ler mão, vão ler borra de café, mas eles acharam extremamente interessante quando eles encontraram tanto o tarô quanto o Lenormand, porque eles podiam aplicar o que eles tinham dentro daquilo. E ia funcionar. Então, por que o Lenormand acabou tendo uma maior similaridade? Porque já era muito parecido com o que eles lidavam. Tem cigano que usa o tarô? Tem. Bastante até. Mas é porque é de fácil compreensão para o leitor, para o cliente final. Porque o tarô já foi desenhado, já foi estudado por psicólogo, já foi desenvolvido como forma de terapia, enfim, uma infinidade de coisas. Mas o princípio é o mesmo. Só que o tarô, ele é fechado. Ele tem um significado fechado, ele tem um significado muito limitado. Ele não te permite
ampliar com suas vivências pessoais. Ele te limita nesse aspecto. E o que é a minha proposta com o baralho cigano? É trazer, resgatar essa cultura cigana para dentro da sua vida. Eu vou dar um exemplo bem besta, tá? O cavaleiro. O cavaleiro pode ter N significados na sua vida. Então, vamos lá. Tem gente que quando eu falo a palavra cavaleiro, a primeira coisa que vai lembrar é de um conto de fadas do príncipe que salvou a princesa. Então é um novo amor que chega para resgatar você da sua situação atual. Tem gente que eu vou falar no cavaleiro e a pessoa vai pensar num homem antigo, naquela figura mais elegante, enfim. Tem gente que eu vou falar em cavaleiro, vai pensar nos 4 cavaleiros do Apocalipse, já vai imaginar o fim do mundo. E para cada pessoa que eu falar sobre um cavaleiro, essa pessoa vai ver isso de uma forma completamente diferente. Porque ela vai buscar na memória afetiva dela a relação daquela figura e palavra com o que ela tem de história sobre aquilo. Às vezes uma coisa pode ser negativa para mim e pode ser positiva para você. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Eu tô com 3 baralhos distintos e ainda tem essa, tá? Eu vou pegar uma carta aleatória do primeiro. Deixa essa não, porque essa não tem graça. Deixa eu fechar para outro lado. Vamos lá. Uma carta aleatória qualquer, me facilitem. Boa. Achei os pássaros. Vou buscar nos outros 2 baralhos que eu tenho aqui os pássaros. E vou mostrar para vocês a diferença entre esses pássaros. Só para vocês terem uma ideia de como um baralho para o outro, o artista que desenhou já tem uma visão completamente diferente sobre o assunto. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho, não é normal. Eu tenho esses pássaros. Você vê aí um casal de periquitos. Eu acho que são periquitos. Um casalzinho alegre e colorido. Que você pode lembrar de 100 histórias nesse momento e pensar em 100 situações diferentes aí. Eu tenho um outro baralho com os pássaros dessa forma, voando em bando. Ok. Você também faça suas considerações pessoais. E eu tenho esses pássaros aqui do meu baralho, Enarma de Mulambo. Você veja, são 2 corvos. Você percebe que são completamente distintas. Eu tenho até alguns baralhos que é o pássaro alimentando os filhotinhos no ninho. Enfim, se você procurar, você vai encontrar esses pássaros desenhados das mais variadas formas. Gente, não é possível que eu olhe para todos esses pássaros e olhe por um mesmo significado. Não tem como. São muito distintos entre si, vocês entendem o que eu estou dizendo? O baralho, cada baralho desses vai me remeter para um lugar. E aí eu ensino a pessoa com um baralho básico e ela vai pegar um baralho diferente, ela se perde inteira. Aí fica aquela pessoa que só trabalha com um baralho. Eu trabalhei anos com aquele primeiro basiquinho, sabe? Aquele que você encontra até por 10, 15 reais. Eu trabalhei muitos anos com ele, porque eu gostava de ler só nele. Não gostava de usar outro. Enfim. Até eu entender o que eu estava fazendo de errado com isso. Eu queria entrar na história do baralho e não colocar a minha história dentro do baralho. A partir do momento em que eu entendi como é que isso funcionava, as coisas começaram a fluir diferente na minha mente. Isso vale para quem nunca abriu um baralho para si e para quem já é cartomante há anos, né? Tem cartomante que acaba não se preocupando com isso, mas baseada naquela decoreba que ela tem, ela bate o olho, ela fala, tá escrito pássaro, só pode ser tal coisa.
E eu tenho aquela outra que vai pegar o pássaro e de acordo com o que ela viu na figura, ela vai. E ela nem sabe por que ela fez isso. E aí quando ela chega na autoleitura, ela trava. Porque vem primeiro o significado geral dos pássaros, depois vem aquilo que ela gostaria que estivesse saindo na carta, e depois vem o que ela está vendo de fato naquela carta pelo desenho. Dá nó, porque ela já está confusa. Então é assim, se eu não tenho como me ajudar, será que eu tenho mesmo como ajudar os outros? Com isso não quero dizer que não tem um monte de gente que apesar de todas essas dúvidas internas não consiga ajudar os outros. Não foi isso que eu disse, por favor. Eu só quis dizer que você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está deixando tudo para o seu dom resolver, mas não está resolvendo a sua vida? Porque assim, eu tenho muitas cartomantes que nasceram com um dom natural, assim como eu, ou que tem uma entidade que acompanha, que está ali respondendo junto. Então tudo bem, vai fluir quando eu estou lendo para outra pessoa. Mas quando eu for ler para mim, não vai fluir. Até porque eu vou interferir no que a entidade está falando para mim, eu vou interferir na minha intuição, porque eu quero que a resposta seja outra. Quantas vezes você teve uma cliente sentada na sua frente que não aceitava o que você respondia do baralho? Você acha que você vai fazer diferente disso só porque você está do outro lado? E quem é cliente e já foi e já ficou brava com o que a cartomante falou e depois aconteceu o que a cartomante falou, você consegue perceber o quanto a gente é limitado em aceitar e por isso a gente precisa de um terceiro para falar pra gente. Porque aí eu vou discordar do terceiro, tá tudo bem. Agora discordar de mim mesmo complica, né? É por isso que eu falo que é um método mais eficiente, porque eu não vou ter como discordar de mim mesmo. Eu tô vendo, eu conheço a história. Eu virei aquela carta, ela está associada a tal história da minha família ou de um conhecido meu. Não tem como negar. E por que que isso pode acontecer? Por que que isso é replicado e funciona na prática? Porque a gente tem movimentos repetidos constantes. E você vai ver que esse ciclo se repete, principalmente dentro da família. Porque a bisavó fez uma coisa, a avó foi lá e repetiu, se não foi a avó, foi a tia-avó, aí depois vem a mãe, a tia, e alguém na família repetiu aquele ciclo sem parar, até chegar em você que está replicando de novo. De uma forma ou de outra, esse ciclo vem rodando dentro das gerações familiares. E a autocartomancia, além de tudo, pode te ajudar a quebrar esses ciclos. Ah, mas e aí aquela carta não tem mais significado? Não, eu vou ressignificar a carta. E aí é que está o pulo do gato. A hora que eu consigo ressignificar uma carta, é o momento em que eu quebrei um ciclo familiar e construí um meu. Olha que fantástico isso. É extremamente trabalhoso, extremamente doloroso, mas infinitamente gratificante. Hoje eu vim dar uma pincelada e explicar para vocês por que eu quero trabalhar isso. Eu vou ter sim um curso futuramente falando sobre isso, ensinando e ajudando as pessoas a poderem mudar suas vidas, mas eu pretendo agora fazer, fora o trabalho de leitura de cartas, não sei ainda quantas vezes por semana, mas vou colocar alguns vídeos por semana explicando como é que funciona esse método, como é que você pode começar a aprender a fazer isso e já conseguir ajustar algumas coisas na sua vida. Então, se você quer saber mais coisas sobre isso, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos, faz sua inscrição e fique aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima!